Alquimia histórica, onde a história ganha vida e os segredos são revelados. Seu trabalho, como guarda pretoriano em 220 d.C., é encarar a morte de frente. Você viu a fúria das legiões e a poeira de batalhas em terras distantes, mas descobriu que o verdadeiro terror não empunha uma espada. Ele tem 14 anos, dorme em lençóis de seda, e seu poder é tão absoluto que faz senadores endurecidos pela guerra chorarem de pavor. As pesadas portas se abrem com um rangido. O imperador aparece, vestindo mantos de seda que custam mais que o soldo de uma legião inteira. Seu rosto, pesado de cosméticos exóticos, e o pescoço, adornado com talismãs de um culto sírio, chocam a sensibilidade romana. Mas são os olhos dele que congelam seu sangue. Uma crueldade pura, desprovida de empatia, que apenas uma criança que nunca foi contrariada pode ostentar. Alguém que nunca aprendeu que os outros também sentem dor. Atrás dele, servos pálidos carregam tecidos manchados de sangue e joias quebradas, relíquias de pessoas que pensavam que seu sangue nobre as protegeria. Você aprendeu que, eventualmente, os gritos param. O silêncio que se instala depois é o que realmente aterroriza. O que você ainda não sabe é que este garoto se tornará o governante mais perverso que já existiu. Seu reinado de apenas 4 anos terá mais crueldade planejada do que o de imperadores que governaram por décadas. E quando os guardas finalmente se cansarem dele, a própria civilização romana estará apodrecendo. Mas este pesadelo ainda vai piorar. Muito pior. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se essa exploração das sombras da história te intriga, considere deixar seu like e se inscrever para receber mais vídeos como este. E, por favor, comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Seu nome de nascimento era Vario Avito Bassiano, mas o mundo o conheceria como Heliogábalo, sacerdote do deus Sol Sírio. Nascido em 204 d.C., ele carregava um veneno genético que se acumulou nas linhagens imperiais por gerações. Sua mãe, Júlia, tinha uma ambição sem limites e nenhuma fibra moral. A Síria, onde ele cresceu, era um caldeirão de cultos que horrorizavam os romanos, praticando prostituição sagrada e sacrifício humano, tudo disfarçado de fé. Ali, o menino aprendeu que, como um deus na terra, as regras normais não se aplicavam a ele, que o prazer era uma ordem divina, que a dor alheia era uma forma de adoração. Mas o que verdadeiramente forjou o monstro não foi a linhagem ou a religião. Foi a ausência de uma única e poderosa palavra em seu vocabulário: não. Desde pequeno, as pessoas competiam para realizar qualquer desejo seu. Professores elogiavam seus jogos cruéis como um sinal de liderança. Aos 10 anos, ele dominava com lágrimas. Aos 12, descobriu que a violência dava resultados mais rápidos. Aos 14, quando o trono de Roma ficou vago, ele já era um mestre em usar pessoas como seus brinquedos. A conspiração que o colocou no poder revela algo assustador sobre quem o ajudou. O assassinato de Caracalla em 217 abriu uma brecha. O imperador da época, Macrino, era impopular por ter cortado o pagamento dos soldados. Júlia Soêmias espalhou o boato de que seu filho era, na verdade, filho ilegítimo de Caracalla. A farsa era grosseira. O garoto não tinha qualquer semelhança com Caracalla, e a cronologia era um insulto à inteligência. Mas os soldados, querendo um salário melhor, preferiram acreditar na mentira conveniente. E é aqui que a história gela o sangue. Não se tratava só de colocar um adolescente no trono. Júlia Soêmias conhecia a natureza sádica do filho e sabia perfeitamente o tipo de calamidade que estava prestes a soltar sobre o império. Cartas mostram que ela via a perversidade do filho como uma vantagem política. Ela prometeu aos comandantes o direito de saquear e poder aos sacerdotes, mas nunca mencionou o que o menino realmente queria:
o que ele sonhava nas noites no templo sírio, enquanto se imaginava no centro de cerimônias de sacrifício ainda maiores. A Batalha de Antioquia em 218 d.C. foi menos uma batalha e mais um colapso político. As tropas de Macrino desertaram em massa. Sua cabeça foi cortada e enviada para o garoto que agora era o dono do poder. Heliogábalo recebeu a notícia enquanto realizava seus rituais. Testemunhas disseram que a cena foi profundamente perturbadora. O menino de 14 anos sorriu quando mostraram a cabeça decepada. Não era o sorriso de um general, era a expressão de pura alegria de uma criança que acaba de ganhar um brinquedo novo e fascinantemente macabro. Seu primeiro ato como imperador foi mandar exibir as cabeças dos apoiadores de Macrino ao redor do templo. O segundo, exigir os prisioneiros para um julgamento pessoal. Em vez de execuções, Heliogábalo criou jogos cruéis onde os cativos podiam conquistar a liberdade. No começo, eram corridas com pedras pesadas, mas conforme o menino imperador assistia, algo sombrio despertava. Ele começou a criar novas regras, forçando homens a rastejar em dejetos de animais e se submeter a punições íntimas a cada rodada. Tudo incentivado pelos sacerdotes sírios, que viam sadismo e chamavam de criatividade religiosa. Quem se recusava a participar simplesmente sumia. Contudo, isso era só o começo. A marcha para Roma transformou-se em uma caravana de depravação que chocava até os legionários mais calejados. Heliogábalo viajava numa liteira de luxo, carregada por escravos escolhidos pela beleza. Cada cidade por onde passava oferecia um tributo. Seus jovens mais bonitos, arrancados de suas famílias para se tornarem ornamentos humanos em seu palácio de prazer móvel. O que acontecia nas noites de viagem era tema de sussurros. A tenda do imperador era um labirinto de salas para rituais, prazeres e sessões de treinamento. Ali, o garoto de 14 anos dava palestras aos jovens cativos, não sobre dever, mas sobre o que esperava deles em Roma. Um curso completo sobre degradação organizada. Os guardas aprenderam que a melhor forma de sobreviver era não fazer perguntas sobre as tendas que amanheciam vazias. O que os esperava em Roma faria os horrores da jornada parecerem um mero aquecimento. Em poucos meses, o Palácio Palatino ficou irreconhecível. Heliogábalo demoliu templos e construiu salas com altares explícitos e móveis bizarros para seus rituais secretos. A equipe do palácio foi reorganizada, uns para servir nas cerimônias, outros para cuidar dos equipamentos e um terceiro grupo para limpar a sujeira e se livrar das provas. Servos que serviam ao imperador diretamente por vezes sumiam, como se nunca tivessem existido. Mas o que tornava o palácio um inferno era que Heliogábalo transformou suas perversões em eventos de Estado. Senadores eram forçados a participar de rituais onde a escolha era entre engolir o orgulho ou ser acusado de desrespeitar a divindade do imperador. O mais perturbador era a metodologia por trás do horror. Não se tratava de surtos de loucura, mas de terrorismo psicológico executado com precisão cirúrgica. Ele usava a humilhação como arma política, quebrando a força mental da elite de Roma. Contudo, o apetite do imperador por novidades era insaciável. Ele se cansou dos escravos e cortesãos e voltou sua atenção para os filhos das famílias mais ricas de Roma. Agentes do palácio criaram listas de vítimas, detalhando aparência e vulnerabilidades familiares para chantagem. Os convites imperiais eram ordens. Recusar era traição. Aceitar era enviar seus filhos para um lugar de onde talvez não voltassem. A elite de Roma foi encurralada em uma escolha impossível. Alguns escolheram o exílio. Outros, os mais trágicos, cederam, entregando os próprios filhos aos rituais do palácio, convivendo com a culpa quando as crianças voltavam para casa, traumatizadas para sempre.
O mais chocante é que isso virou rotina. Criou-se um sistema onde sobreviventes ensinavam aos novatos como se comportar. O apetite do imperador cresceu para cerimônias em grupo, planejadas como operações militares. Registros que escaparam da destruição revelam o quão sistemático era o horror. Listas, agendas e pedidos de equipamentos que não deixavam dúvidas sobre o que aconteceria. No entanto, Heliogábalo cometeu um erro fatal. Ao atacar os filhos das famílias mais poderosas, ele criou inimigos com os meios para destruí-lo. Mas o menino imperador, cego pela arrogância, selou o próprio destino ao anunciar seu plano mais audacioso. Um festival de uma semana com centenas de participantes de todo o império. A notícia do festival foi a gota d'água. Famílias, comandantes e até funcionários do palácio perceberam que os desejos do imperador destruiriam a própria civilização. O fim foi rápido. Em 11 de março de 222 d.C., os guardas pretorianos o declararam deposto. O garoto, que aterrorizou Roma por 4 anos, enfrentou a morte com a mesma arrogância infantil, reclamando que interrompiam suas cerimônias divinas. Ele e sua mãe, Júlia Soêmias, foram mortos e seus corpos arrastados pelas ruas antes de serem jogados no rio Tibre. Mas a história não acaba aí. A degradação que ele promoveu deixou traumas profundos. O novo imperador, Alexandre Severo, passou anos tentando apagar seu legado, demolindo partes do palácio e queimando registros. Ainda assim, o trauma ficou. As famílias se tornaram mais protetoras, os militares mais cautelosos e os romanos desconfiados de influências que pudessem gerar tamanha perversão. Ao final desta viagem, encaramos uma verdade incômoda. Heliogábalo foi único, porque as circunstâncias permitiram que seus piores instintos crescessem sem freios, criando um monstro cujos desejos só aumentavam quanto mais eram satisfeitos. Hoje, sua história nos lembra que a capacidade para o mal organizado não desapareceu. As crianças que sofreram naquele palácio viraram pó, mas seu sofrimento ecoa, um lembrete de que certas formas de mal são destrutivas demais para serem esquecidas. Sua morte nas ruas de Roma não foi apenas justiça por seus crimes individuais, mas um veredito contra o pecado supremo de tratar seres humanos como meros objetos para seu prazer. O imperador mais perverso da história tinha só 14 anos, provando que a idade não é barreira para a crueldade quando combinada com poder ilimitado e ausência total de moral. Se esse mergulho na escuridão da história te deixou com vontade de descobrir mais segredos, para continuar essa jornada, clique no vídeo que está agora na sua tela e desvende outro capítulo perturbador que tentaram apagar dos livros. E se você achou essa exploração fascinante, aperte o botão de inscrição para continuarmos desvendando a história juntos. Essas vozes esquecidas merecem ser ouvidas.